O Jogo do Poder, hoje recebendo o vereador César Maia, do DEM. Rosane Monteiro deixou uma pergunta que eu peço que repita ao vereador César Maia. Claro, eu vou resumir. Nos meus tempos de repórter, o Eduardo Paes era Duda, era o subprefeito da Barra do então prefeito César Maia, que estava treinando o político para ser um belo aliado no futuro, né, em tese. Só que não foi bem assim que aconteceu. Aí duas perguntas que eu gostaria de fazer a ele. Primeiro, se é possível dizer que a culpa disso tudo, então, portanto, é do senhor que criou o Eduardo Paes, e se o senhor se arrepende de ter dado a esse político, que hoje é seu adversário, um futuro. Olha, foi um bom subprefeito. Eduardo tem 5 mandatos, 3 esteve comigo. Foi um bom secretário de Meio Ambiente. Ele saiu em 92 e ele chega à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2008. Estamos falando de 16 anos. E agora eu vou usar essa analogia familiar que você puxou. Será que todos os pais são responsáveis pelos desvios de conduta dos filhos? Será que todos os pais são responsáveis quando o seu filho passa a ser um viciado, um drogado, às vezes até criminoso? Quantas mães a gente vê na televisão, nas ruas, chorando porque o filho se agregou ao Comando Vermelho, não sei das... Então, acho que a pessoa segue o seu caminho. Segue o seu caminho do ponto de vista das políticas públicas, para mim, é exatamente o contrário daquilo que ele aprendeu. Mas ele teve muito tempo para sair, ele foi para o PSDB, depois se aproximou do Cabral, enfim, políticas públicas do PMDB, que é a que ele está executando aqui no Rio. O senhor disse que o governo dele foi um desastre, está sendo um desastre, mas não tem algumas obras que são significativas, BRTs, avanços na área de transporte, já investimentos federais, isso não dá, não neutraliza possíveis desacertos na saúde, na educação? BRT é um desastre. Por quê? Repara bem, Ricardo. O BRT ele é apresentado como se fosse o sistema de Curitiba. Você já foi a Curitiba, não já foi, Ricardo? Já foi, né, Rosane? Criado pelo Jadiver, né, em Curitiba. Cada estação do Ligeirinho, em Curitiba, você solta ali com essa mesma passagem e pega um outro ônibus para onde você quiser. O BRT é uma linha burra que vem de Santa Cruz a Barra da Tijuca, que aumentou o preço da passagem. Mas como o BRT custa a mesma coisa, porque a pessoa não tem o que fazer. Mas não vem muito mais rápido. Sim, mas depois ela tem que pegar um ônibus para Irajá, para a Praça Seca, tem que fazer uma baldeação. Mas o trajeto é mais rápido, na prática. Essa linha burra é mas para quem pega lá e vai para a Praça Seca, não é mais rápido. Mais rápido é você dizer, eu tiro daqui, coloco aqui. Agora eu vou pegar um ônibus e vou para Penha, eu vou para Irajá, eu vou para Vargem Grande. Sim. Então, é muito mais vagaroso, você tem que fazer a baldeação. E muito mais caro do que... Portanto, é um erro. Agora, fazer obras, como eu te disse, é ter dinheiro. Porque você faz um projeto, tem engenheiros qualificados, e assim, quantas obras eu fiz, pelo amor de Deus, não quero nem fazer comparação. Tem Amarela, enfim, de complexidade, não tem comparação com a Transoeste, nem quero falar de BRT, enfim, não é nada disso. O problema é que a obra, você tem um projeto, você licita e o empreiteiro faz. A gestão governamental é que se espera do presidente. A gestão da política econômica da Dilma é um desastre. A gestão da política social do Cabral é um desastre. A gestão da política de educação, saúde, de transporte do Rio de Janeiro, por isso que eu usei a palavra gestão de tráfego no início, é um desastre. Não tem mais um policial militar na rua em trânsito. Não tem mais um guarda municipal em trânsito. Só aqueles terceirizados. O esforço deles, que não tem autoridade, não pode aplicar multa, não conhecem aquilo, não têm experiência. Entraram ontem, amanhã estão na rua, no cruzamento e tal. Acho que vai muito mal. E a população já está se dando conta disso. Muito tempo gastando dinheiro em publicidade, milhões de publicidade. E publicidade na televisão, publicidade aqui e ali. Mas o tempo passa, o tempo voa. E esse processo vai sendo incorporado à população em função da sua experiência pessoal. Da dona Maria, do senhor Fernando, com a sua família. E chega hoje, uma avaliação muito ruim do Eduardo. Não, o senhor estava falando da época que o senhor era prefeito, aí me ocorreu recentemente, acho que foi na terça ou na segunda, teve noticiário de que o senhor teria perdido seus direitos políticos. E gostaria que o senhor explicasse exatamente em que pé que está isso, porque é por conta da contratação de um advogado, né? E já cabe recurso, o Saboia, que é seu cunhado. Bem, né? Um figura extraordinária, né? Queria que o senhor explicasse exatamente o que é isso. O senhor perdeu mesmo direito? Em que pé que está isso? Pois a gente tem que entender que isso significa que o Estado de Direito no Brasil funciona. O Ministério Público, ele é um fiscal da aplicação da lei. Ele olha uma ação de governo, eu vi vários casos, qualquer governo, são dezenas e dezenas de casos.
Aparece, diz, na primeira instância, perdeu. Não aparece quando você ganha na segunda, né? Devia também ter um quadradinho, ganhou na segunda instância. Então, acho que o Ministério Público questionar um tipo de contratação cujo decreto já foi aprovado numa outra Câmara, do Tribunal de Justiça, e que é próprio de outros países, que não é um costume ainda no Brasil, ele questionar o juiz de primeira instância, no caso dos governos, ele tem sempre uma atitude de dizer, olha, é melhor o colegiado decidir. É melhor buscar uma razão de concordar com o Ministério Público para o colegiado decidir, que são as câmaras superiores. Eu acho que é um processo absolutamente normal. Agora, nesse caso específico, não precisava mesmo de ter licitação? É só para explicar exatamente Você está advogado? Não, eu estou perguntando, Você realmente não sei. você tem um médico cardiologista, você tem um médico ortopedista, você licita? Eu vou licitar para contratar um médico? Você tem esse procedimento, que é um procedimento de defesa do servidor público. O servidor público, no exercício de sua função, ele é acionado pelo Ministério Público. Ele tem que contratar um advogado. O que nós fazemos repetindo a experiência de outros países? A Procuradoria tem uma tabela de preços. Ele escolhe o advogado naquela tabela de preços, que o defende. Se ele vencer, ponto final. Ele exerceu bem a sua função. Se ele perder, ele tem que pagar. Ele tem lá uma garantia dada. É isso. Por exemplo, não apareceram 27 processos, 25 eu ganhei. 2 eu perdi, não na condição de prefeito, na condição de candidato a governador, etc. Mas os 25... Vereador, o senhor é uma escola política que tem como hábito crescer no confronto. Por isso era assim, o senhor, de certa maneira, também, o ex-governador Garotinho também. E nós tivemos, ao longo de muito tempo no Rio, uma cena permanente de confronto entre os governos municipal, estadual e federal. Havia sempre confronto permanente. O governador Cabral conseguiu, por fim, esse tipo de situação, estabelecendo uma relação harmônica entre o governo do Estado, a Prefeitura e o governo federal. Esse fato resultou, indubitavelmente, em investimentos maiores para o Rio de Janeiro, que, de certa maneira, eram bloqueados por conta da relação truncada que havia entre os entes federativos. Não, senhor, pelo amor de Deus. Como não? Não há mais investimentos agora do que antes? Não. Eu estou falando de governo. Investimentos federais no Rio de Janeiro não ocorrem agora em maior quantidade do que antes, governo. Depois dessa harmonia entre os poderes? Primeiro, Ricardo, seria olhar para a Dilma, que é minha amiga, conheço há tantos anos, para o Lula. Bem, já a gente não se vê a miúde, mas uma pessoa que foi comigo no PDT, trabalhamos juntos, e pensar que eles vão perseguir no município, no Estado, que é de outro partido. A democracia não funciona assim. Pode haver perseguição, mas o entrosamento possibilita mais investimentos. O entrosamento é tão azeitado que daí surgem novos projetos e novos investimentos. Não é exatamente uma perseguição, não há uma represália, mas há uma boa vontade e é decorrente natural da relação. Impressão. Eu, por exemplo, com o Lula, até as vaias do Pan-Americano, ali que o Lula mudou. O Lula é meu amigo, pô, de tantos anos, mas aquelas vaias que ele levou no Pan-Americano, ele atribuiu, Rosana, a mim. Eu posso levar vaia, mas eu consegui orquestrar vaia contra o presidente da República. São loucuras. Dali para frente, ele mudou a relação. Agora, o que eu consegui no governo Lula, eu até fiz uma carta que ele lia em comício, que eu tinha conseguido mais no governo dele do que do governo Henrique Cardoso. Por exemplo, a municipalização do salário de educação. Municipalização do salário de educação, que eu consegui com ele, são 300 milhões de reais por ano, indefinidamente, o resto da vida. A reconstrução da Avenida Brasil, e por aí vai. O Rio passou uma das poucas cidades que era coordenadora dos programas do Ministério de Desenvolvimento Social, inclusive Bolsa Família. Não havia nenhuma diferença. A diferença que está é quando você usa isso para fazer política. Atenção, eu saí com o Lula, tomei um chopp com ele, fui até Paris, encontrei não sei com quem. Agora, do ponto de vista dos investimentos da Prefeitura, falando da Prefeitura no Rio de Janeiro, nenhum tipo de diferença. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas vou deixar uma pergunta. O senhor é ou não candidato ao governo do Estado pelo DEM na eleição de 14? O senhor responde logo após o intervalo.